Glórias ao Senhor. Feche seus olhos e se coloque diante do nosso Deus. A palavra do Senhor vai nos falar em Jó, capítulo 1, que havia um homem chamado Jó, reto, íntegro e temente a Deus, e que se desviava do mal. E ele era um homem próspero dentro do contexto no qual ele estava inserido. Ele tinha muitos animais, muitos servos ao seu serviço. Ele tinha uma bela família, 7 filhos, 3 filhas, e tudo ia bem na vida de Jó. Mas num determinado momento, diz o texto, que Satanás chegou diante de Deus, e o Senhor falou: olha aí o meu filho Jó, não há ninguém como Jó. Satanás então declara: mas você dá tudo para ele, deixe que eu toque nele e veja se ele não blasfema contra você. Então Deus permite que Satanás toque em tudo que estava nas mãos de Jó, mas não diretamente no corpo, na saúde de Jó. Então, num determinado momento, os seus filhos estão reunidos, eles faziam banquetes, iam na casa de um, na casa de outro, e enquanto os filhos estavam reunidos ali, bateu um forte vento oriental e a casa veio abaixo, e todos que estavam ali morreram. De uma vez só ele perdeu seus 7 filhos e 3 filhas. Ele então coça aquelas chagas com cacos de cerâmica. A sua mulher entra em colapso emocional, e quem poderia condenar aquela mulher naquela situação? E ela amaldiçoa a Deus. Mas no capítulo 42 algo muda na vida de Jó. O texto diz que depois de passar por tudo isso, Jó declara: eu conhecia o Senhor de ouvir falar, agora os meus olhos o contemplam. Ei, aquilo que você tem passado, aquilo que você tem enfrentado, vai ampliar a tua cosmovisão, ei, de quem Deus é. Ei, vai ampliar a tua cosmovisão acerca do reino dos céus. Ei, aquilo que você tem passado, aquilo que você tem enfrentado, a tua luta, a tua dificuldade, a tua tribulação, fará com que você olhe para a vida, olhe para o contexto que te cerca pelo olhar da fé. Colossenses 3:2 diz: pense nas coisas que são do alto e não nas coisas dessa terra. E Deus então ordena que Jó ore por seus amigos. Muitas vezes a gente pensa: mas como eu posso servir? Como eu posso abençoar alguém se eu estou passando por isso? Se eu estou passando pela prova? Se eu é que estou precisando ser ministrado? Mas o fato é que Jó ora por seus amigos. E no versículo 10 o texto diz que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava por seus amigos. Ei, você crê que nisso que você tem passado, nisso que você tem enfrentado, o nome do Senhor vai ser glorificado? Você crê? Eu queria orar por você. Coloque agora a sua vida diante do Senhor, a despeito daquilo que você possa estar passando, daquilo que você possa estar enfrentando. Que eu e você possamos colocar o nosso olhar no Senhor nessa noite. Ei, porque eu creio que o Senhor mudará a nossa sorte. Eu creio que nós teremos experiências profundas com o Senhor. A nossa fé será alargada. Os nossos músculos espirituais serão desenvolvidos a partir desta prova, dessa tribulação. Por isso permaneça, não retroceda, continue, persevere, ore, clame, busque. Ei, o Senhor é contigo, o Senhor é comigo. Pai, toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Deus. Eis o povo que se chama pelo Teu nome nessa noite. O Senhor sabe que o Teu povo tem passado, que o Teu povo tem enfrentado, Deus. Mas nós queremos dizer nessa noite, declarar que a despeito daquilo que possamos estar passando, daquilo que possamos estar enfrentando, o Senhor é Deus. E o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração, Senhor. Deus, a despeito do que possamos estar enfrentando, não blasfemaremos, não retrocederemos, continuaremos avançando dentro daquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Eu abençoo o Teu povo nessa noite, e que possamos, Senhor, permanecer firmes em Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque Deus é Deus. Deus é Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Declare: Ele é Deus.
igreja adora. Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se doença vier, Ele é Deus. Se curar do fogo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia, glórias ao Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Glórias ao Senhor. Por favor, tome o seu lugar. Glória ao nosso Deus. Aleluia. Hoje iniciaremos uma série de mensagens no nosso culto dos propósitos, intitulada O Reino de Deus. Mas antes de propriamente iniciarmos a pregação dessa noite, eu queria convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez, a colocar o seu coração diante do Senhor, que agora você evite entrar, sair, que você coloque os teus sentidos voltados para cá, para aquilo que o Senhor quer ministrar ao meu e ao teu coração, na certeza de que o Senhor marcou um encontro comigo e com você nessa noite. Pai, toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Deus. Vem, Senhor, fala conosco. Há uma mensagem do Teu coração para os nossos corações nessa noite. Nos dê entendimento de quem o Senhor é. Nos dê entendimento, Senhor, acerca do Teu reino, da Tua vontade, do Teu propósito para as nossas vidas. Que seja uma noite de transformação, restauração, redenção, salvação, de edificação. Que a rota seja restabelecida em direção à Tua cruz e que possamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Vem, Senhor, coloca fogo no meu coração, fogo nos meus lábios e fogo nos corações nessa noite, em nome de Jesus, amém. O nosso pastor está em viagem, juntamente com o André e um grupo aqui da igreja. Eles foram para um congresso em Campinas, então que você possa estar orando, intercedendo por todo este grupo que está viajando e que você continue colocando a vida do pastor, sua família, a vida dos pastores, das suas famílias, a vida da liderança dessa igreja, a vida da igreja diante do Senhor, em nome de Jesus. O reino de Deus é hoje, now, agora. Vamos começar essa série. Então que você possa estar aí no mês de outubro, todas as quartas-feiras, chame um visitante, venha para cá, venha ouvir, viver aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. O reino de Deus. Mas afinal, o que vem a ser o reino de Deus? Ou poderia dizer também o reino dos céus, o reino de Cristo, ou apenas o reino. Todas as formas estão corretas e são bíblicas. Mas afinal, o que vem a ser o reino dos céus. A palavra de Deus, ela basicamente narra a história revelada de um rei e do seu reino. Mas precisamos entender nessa noite que o reino não é a igreja. Muitas vezes dentro da concepção do evangélico, do crente em Cristo Jesus, da igreja reunida, da comunidade dos cristãos, nós pensamos que a igreja, ela é o reino, não é assim? Nós somos condicionados a pensar isso, mas a igreja não é o reino. Há um livro chamado Igreja Regenerada. Quem escreveu esse livro foi um autor chamado David Alan Bledsoe. E nesse livro ele traz um comentário de um teólogo chamado George Led. George Led foi um teólogo americano, um pensador, um homem que conhece profundamente a palavra de Deus. Ele morreu no dia 5 de outubro de 1981, aos 71 anos de idade. E este homem, ele sistematizou a relação entre o reino e a igreja. E ali então David traz esse pensamento, essa sistematização dessa relação entre reino e igreja no seu livro, Igreja Regenerada. E ali então George Led vai dizer o seguinte, que
o reino não é a igreja. Ele novamente afirma isso: o reino não é a igreja. Mas eu tenho uma boa nova. O reino, ele cria a igreja. E a igreja passa a testemunhar do reino. A igreja passa a ser a agente de divulgação do reino. E não apenas isso. A igreja, ela é a guardiã do reino. É ela que guarda, protege e promove o reino de Deus. E nós precisamos ter essa convicção, essa certeza nessa noite. O reino, ele nada mais é do que a soberania de Deus sobre toda a criação, sobre o universo criado e sobre todo o povo escolhido e chamado por Ele para adentrar, para fazer parte deste reino, fazer parte do reino, fazer parte do seu reino. Romanos 14, 17 vai trazer uma definição espetacular acerca do reino. Lá em Romanos 14, 17, o apóstolo Paulo, da parte de Deus, vai fazer a seguinte declaração: o reino dos céus não é bebida nem comida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. O que o apóstolo Paulo está declarando aqui é que o reino dos céus, ele não consiste em satisfazer os nossos próprios desejos e necessidades. O reino de Deus, ele não está diretamente comprometido com a satisfação dos nossos prazeres e necessidades, apesar do Senhor estar sensível a eles e contemplá-los em muitos momentos. O compromisso de Deus comigo e com você não é com o nosso conforto, mas com o nosso crescimento. E o reino está inserido nesse processo. Então, muitas vezes, aqui, nessa terra, nós queremos o quê? Utilizar o reino, a igreja, Cristo, para a busca e satisfação dos nossos próprios desejos e vontades. Mas, aqui o apóstolo Paulo diz da parte de Deus, mais do que comida, bebida, ou seja, mais do que aquilo que pode alimentar o nosso corpo físico, há algo muito maior do que isso. O reino, ele tem uma amplitude muito maior do que esta. Então ele declara que o reino é justiça. O reino é a paz que excede todo entendimento que só o Senhor pode dar. Ei, o reino é a alegria. Alegria não de qualquer forma, mas a alegria no Espírito Santo. É uma alegria que todo o povo, escolhido e chamado por Ele, para adentrar, para fazer parte deste reino, fazer parte do reino, fazer parte do seu reino. Romanos 14, 17 vai trazer uma definição espetacular acerca do reino. Lá em Romanos 14, 17, o apóstolo Paulo, da parte de Deus, vai fazer a seguinte declaração: o reino dos céus não é bebida nem comida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. O que o apóstolo Paulo está declarando aqui é que o reino dos céus, ele não consiste em satisfazer os nossos próprios desejos e necessidades. O reino de Deus, ele não está diretamente comprometido com a satisfação dos nossos prazeres e necessidades, apesar do Senhor estar sensível a eles e contemplá-los em muitos momentos. O compromisso de Deus comigo e com você não é com o nosso conforto, mas com o nosso crescimento. E o reino está inserido nesse processo. Então, muitas vezes, aqui, nessa terra, nós queremos o quê? Utilizar o reino, a igreja, Cristo, para a busca e satisfação dos nossos próprios desejos e vontades. Mas, aqui o apóstolo Paulo diz da parte de Deus, mais do que comida, bebida, ou seja, mais do que aquilo que pode alimentar o nosso corpo físico, há algo muito maior do que isso. O reino, ele tem uma amplitude muito maior do que esta. Então ele declara que o reino é justiça. O reino é a paz que excede todo entendimento que só o Senhor pode dar. Ei, o reino é a alegria.
Alegria não de qualquer forma, mas alegria no Espírito Santo. É uma alegria que excede qualquer entendimento humano. É quando eu posso estar passando pela luta, pela prova, pela tribulação, mas ainda assim eu consigo me alegrar. Como diz Tiago 1, versos de 2 a 4, no capítulo 1, versos de 2 a 4, ele vai declarar: meus amados irmãos, considerem o motivo de toda alegria o passar por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, em nada deficientes. Mas como eu posso estar passando pela prova e falar e viver toda essa alegria a qual Tiago menciona aqui da parte de Deus? Quando Tiago aqui fala de uma alegria total ou uma alegria completa, esse é o sentido de toda alegria, ele fala de uma alegria que só pode ser vivida por aquele que está em Cristo Jesus. Ele fala de uma alegria que não se contamina com a murmuração. É quando nós queremos murmurar diante de Deus, reclamar, mas, em vez disso, eu adoro a Ele. Ele não está promovendo uma alienação, eu estou no mundo e vivo como alienado, não é isso. Ele não está dizendo que eu passo pela prova, pela tribulação e tenho que dar uma festa, não é isso que ele está dizendo, para comemorar, mas que, a despeito das circunstâncias que me cercam, eu posso sim olhar para os céus, ver que a minha esperança vive, que a minha esperança venceu a morte, e que eu vou reinar com Ele eternamente, e que tudo isso um dia passará, e que ainda que eu estiver aqui, Ele cuida de mim, Ele me toma pelas mãos, Ele me conduz, Ele me conforta, Ele é minha esperança viva. Mas é interessante que aqui o apóstolo Paulo diz que o reino dos céus é justiça. Muitas vezes nós pensamos que são os homens, a agenda dos homens que irá promover justiça. Mas aqui o texto ele vai nos falar de uma justiça que é estabelecida a partir do governo dos céus nas nossas vidas. O governo dos céus nessa esfera. E é interessante que o reino dos céus, quando ele vem sobre alguém, sobre um contexto, ele vai estabelecer justiça. Nós achamos que são as ideologias humanas que vão poder promover justiça, mas a verdadeira justiça ela só virá da parte do Senhor quando o reino dos céus é estabelecido na minha vida e na tua vida, quando o reino dos céus vem nessa terra, aí há a verdadeira justiça. Lá em Lucas, capítulo 1, a partir do verso 46, nós temos aí o que na sua Bíblia vai estar assim, o canto de Maria. E a partir do versículo 46, Maria começa a adorar o Senhor e a glorificá-lo pelos seus grandes feitos, e ela então declara: o meu coração exulta diante do Senhor, a minha alma engrandece ao Deus, meu Salvador. Só que a partir do versículo 51, mais especificamente os versículos 52 e 53, Maria, ela começa a glorificar ao Senhor pelos feitos que Ele havia realizado, mas ela começa a falar de um reino profético, que seria estabelecido a partir da vinda do Messias, e uma nova ordem social seria estabelecida. Quando então no versículo 52 ela declara assim: Deus, o Senhor, Ele destrona os poderosos e enaltece os humildes. E no versículo 53, Maria faz a seguinte declaração da parte do Senhor: que Ele dá muitas riquezas aos pobres e despede os ricos vazios, ou seja, despede vazios os ricos. Ele despede os ricos sem absolutamente nada. Aqui, se você olhar para os versículos 52 e 53, nós temos o quê? O estabelecimento de uma nova ordem social. Os poderosos são destronados e os humildes, os esquecidos, os marginalizados, eles são exaltados dentro do reino dos céus. O texto vai dizer que o Senhor, Ele faz uma nova redistribuição de renda, aonde os ricos muitas vezes perdem aquilo que têm,
e os pobres são, novamente, o quê? Abençoados da parte do Senhor. Mas entenda, esse texto ele não aponta para uma justiça só nesta terra. Ele aponta para algo que vai acontecer eternamente. Quando muitos constroem os seus castelos pessoais aqui nessa terra, e o que esperam viver é apenas aquilo que conquistaram nessa terra. Como diz 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então esse texto ele nos fala que, muito mais do que construir o nosso castelo pessoal nessa terra, os nossos impérios pessoais, há algo que virá quando fecharmos os nossos olhos nessa terra. Ou viveremos numa condição de bem-aventurança eterna ou de morte eterna. Hebreus 9, 27 está escrito: ao homem está ordenado morrer uma única vez, depois disso virá o juízo. Então precisamos colocar o nosso olhar, o nosso coração naquilo que é eterno, como diz Mateus 6, 19 a 21, não acumuleis para vós outros tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem corrói, aonde o ladrão escava e rouba, mas acumuleis para vós outros tesouros nos céus, aonde a traça e a ferrugem não corrói, aonde o ladrão não escava e não rouba. Aonde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. O que Jesus está declarando aqui no Sermão do Monte, no versículo 21, é que o meu coração se inclina para aquilo que eu mais estimo, para aquilo que eu mais amo. Precisamos viver o reino dos céus, ainda enquanto estivermos aqui. Precisamos entender nessa noite que o propósito do reino dos céus é, acima de tudo, glorificar ao próprio Deus. O propósito, ou seja, a finalidade, o desígnio do reino dos céus, do reino de Deus, do reino de Cristo, além de glorificar a Deus, é dominar o mal, é estabelecer um novo padrão. É como eu falei há pouco, justiça social. É quando vemos lá em João capítulo 8, versos de 1 a 11, uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Jesus havia vindo do Monte das Oliveiras e ele então entra no templo e começa a ensinar. E as pessoas ali assentadas, como aqui, ouviam a Jesus ensinar. De repente, os fariseus, eles entram com uma mulher adúltera. E eles colocam aquela mulher no meio, expõem aquela mulher, e viram para Jesus: olha aí, ó, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Então eles querem pegar Jesus numa contradição. O que você vai fazer? Porque a lei de Moisés diz que essa mulher deve ser o quê? Apedrejada. Se Jesus mandasse apedrejar, eles o acusariam de não agir com misericórdia. Ou de então estar burlando a lei de Roma, porque apesar da lei de Moisés ordenar o apedrejamento, só Roma poderia decretar a morte efetiva daquela mulher, teria que passar por Roma. Então, o Senhor poderia estar descumprindo a lei de Moisés também, se ele falasse: ei, não apedreje. Eles queriam colocar Jesus numa saia justa. Mas aí o texto diz que Jesus se abaixa, começa a escrever no chão. E de repente Jesus se levanta diante da insistência daqueles homens. E Jesus então faz a seguinte colocação, a seguinte pergunta: quem aqui não tem pecado, então que atire a primeira pedra. E o texto diz que dos mais velhos para os mais novos, todos foram se retirando. E ficou apenas Jesus e aquela mulher. E o desfecho é tremendo quando Jesus então pergunta para aquela mulher: cadê os seus acusadores? E ela então declara: todos foram embora. Então Jesus diz: eu também não te condeno, agora vá e não peques mais. O Senhor estabelece um novo contexto na vida daquela mulher. Agora entenda, aquela mulher deveria ser apedrejada, mas faltou uma outra personagem nesse contexto. Quem? O homem. Cadê o homem adúltero?
Levítico 20:10, Deuteronômio 22:22 e Deuteronômio 22:24, determinava que tanto a mulher apanhada em flagrante adultério, quanto o adúltero, ambos deveriam ser apedrejados. Mas aí o Senhor vem e estabelece o quê? Justiça para a vida daquela mulher. O Senhor estabelece um novo contexto na vida daquela mulher. É isso que o reino dos céus faz na vida das pessoas. Ei, mulher, o movimento feminista, apesar de toda a sua legitimidade no início do processo, mas eu falo hoje tranquilamente que não é ele que vai trazer o seu direito, não é ele que vai estabelecer justiça na sua vida, igualdade, não é ele, mas é Cristo, é o reino dos céus, porque é no reino dos céus, a partir de Cristo, no ministério de Jesus, que as mulheres, elas então recebem o quê? Apoio, elas recebem o quê? Cuidado, elas recebem o quê? Amor da parte de Cristo. São as mulheres que são valorizadas no ministério de Jesus. Lucas 8, a partir do verso 1, fala de várias mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. João capítulo 20, a partir do verso 1, fala do momento da ressurreição de Jesus, e Jesus aparece para quem? Em primeiro lugar, para uma mulher chamada Maria Madalena, da qual ele havia expelido 7 demônios. Maria Madalena, no contexto do povo judeu, era uma mulher discriminada, excluída. Mas Jesus, ele tinha essa capacidade de fazer de alguém que era excluído, dessa pessoa, alguém especial. E foi o que ele fez com Maria Madalena. O reino dos céus é justiça. Por isso o propósito do reino dos céus é glorificar a Deus. E glorificar a Deus também por intermédio do que ele vai fazer na minha vida e na sua vida. O propósito do reino dos céus é dominar o mal que está estabelecido neste mundo. O mundo jaz do maligno. O propósito do reino dos céus é salvar pecadores. O propósito do reino dos céus é provar a fé dos crentes em Cristo Jesus, de todos aqueles que foram alcançados pelo Senhor Jesus. A nossa fé será provada. Como também o propósito do reino dos céus é recompensar aos vencedores. Quem são os vencedores? São os salvos em Cristo Jesus, remidos pelo sangue do Cordeiro, regenerados, justificados, e que irão perseverar até o fim. Porque 1 João 2,19 vai dizer assim: aqueles não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido. Em outras palavras, uma das características do crente em Cristo Jesus, daquele que foi regenerado, alcançado por Cristo Jesus, é a perseverança. Eu estou passando pela prova, eu estou passando pela luta, eu estou passando pela tribulação, muitas vezes eu penso em retroceder, mas eu continuo. Ei, eu posso estar passando pela maior prova, mas eu não retrocedo, eu vou em direção àquilo que Cristo tem para mim. E esses vitoriosos, ou seja, aqueles que completarem a carreira, a corrida nesta terra, eles serão recompensados. E que recompensa é essa? É um tesouro material? É um tesouro imaterial. É um tesouro eterno, glorioso. Tiago 1,12 vai dizer assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual Deus tem preparado para aqueles que o amam. A recompensa dos crentes em Cristo Jesus que perseveram até o fim, ei, é a coroa da vida. E que coroa é essa? O texto aqui, Tiago, ele tem em mente aquela coroa, como diz lá 1 Coríntios 9:25, quando o apóstolo Paulo fala dos corredores que correm no estádio, e da mesma forma nós estamos numa corrida em busca de uma coroa incorruptível. Ele tem em mente aquela coroa das Olimpíadas, aquela folha de louro.
mas ele utiliza essa metáfora para falar de uma coroa incorruptível. E essa coroa, dentro da passagem de Tiago 1, versículo 12, é a vida eterna. É desfrutar eternamente aquilo que o Senhor conquistou na cruz para todos os salvos em Cristo Jesus. Precisamos desejar o reino dos céus. Mas o que acontece quando o reino dos céus, ele vem sobre mim? Eu já entendi o que é o reino dos céus, eu já entendi qual é o propósito do reino dos céus, mas e aí? O que acontece efetivamente quando o reino vem? A gente não fala? Isso é o reino, temos que fazer em prol do reino, todos são parte do reino, a gente não ouve essas coisas, mas o que acontece quando o reino vem sobre mim? Quando o reino dos céus é estabelecido na minha vida, o governo dos céus, o governo de Cristo é estabelecido na minha vida, o que acontece? Mateus 6,10 vai dizer assim, ali nós temos um trecho do maior sermão de todos os tempos, o Sermão do Monte, e ali o Senhor ensina um modelo de oração. No versículo 9 o texto começa dizendo, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. No verso 10, Jesus vai fazer a seguinte declaração, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O sentido aqui de venha o teu reino é, venha o teu governo na minha vida. Mas é interessante que ele fala de uma condição futura, que venha. Mas aqui Jesus ele descreve uma série de acontecimentos históricos. O reino dos céus, ele começa a ser estabelecido antes de Cristo, a partir do povo de Israel. Mas em Cristo, esse reino é ampliado por todos os salvos em Cristo Jesus e não apenas mais o povo de Israel. E ali então, João Batista dá testemunho desse reino, Jesus continua dando testemunho deste reino, tanto que em Mateus 4,17, Jesus vai fazer a seguinte declaração, arrependei-vos, porque próximo está o reino dos céus, perto. Mas aqui em Mateus 6,10, quando Jesus diz, venha o teu reino, ele fala de um reino que já existe, mas um reino que um dia será concluído. Ele terá todo o seu processo concluído. Este reino não será extinto, ele permanecerá eternamente. Apocalipse 11,15 vai dizer assim, que o reino deste mundo, ele foi substituído pelo reino de Deus, o reino do nosso Senhor, e ele permanece eternamente. Isaías 65 e Zacarias 14 falam deste reino, que permanecerá e será completado até o dia em que o Senhor Jesus voltará e concluirá todo o processo de estabelecimento deste reino. Você está entendendo o que eu estou te falando nessa noite? Venha sobre nós o teu reino. E quando o reino vem, aquilo que vivemos na terra vai estar em concordância com aquilo que foi estabelecido nos céus. É como diz Salmos 37, versos 4 e 5. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E muitas vezes nós pensamos que se deleitar no Senhor e ter os nossos desejos satisfeitos é como um passe de mágica, é como se o Senhor tivesse o compromisso ou a obrigação de atender a todas as nossas vontades e suprir todos os nossos desejos. Não é isso que o salmista está declarando aqui. Mas quando ele fala de se deleitar no Senhor,
não é a busca momentânea apenas de uma necessidade, mas é colocar o nosso coração nas mãos do Senhor, para que de uma tal forma o meu coração seja trabalhado pelo Senhor, para que a vontade do Senhor venha a ser a minha, e a minha vontade possa estar alinhada com a vontade do Senhor. E aí, o que é estabelecido na terra está em concordância com aquilo que foi estabelecido nos céus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, a vontade do nosso Senhor. Reino é governo, é o governo do Senhor. E quando o reino vem sobre a minha vida, sobre a sua vida, nós precisamos entender nessa noite que o primeiro reino que é desestabelecido é o meu reino pessoal, é o reino do meu próprio eu. É quando o governo do Senhor, ele é estabelecido na minha vida. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. É quando eu posso declarar que, assim como o apóstolo Paulo, que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas quem pode fazer parte deste reino? João 12 declara assim, da seguinte forma: a todos quanto recebeu deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos aqueles que creram no seu nome. João 3,16 vai dizer assim: porque Deus amou ao mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E que mundo é este que o Senhor amou? É o planeta Terra? Aqui mundo, ele é um sinônimo para gênero humano. Deus amou todo o gênero humano, e salvou pessoas de todo o gênero humano. Ele se revelou ao gênero humano. Romanos 10:9 vai declarar: se com a tua boca confessar e com o teu coração crer que Jesus Cristo é o Senhor, e que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Eu só posso entrar no reino, ser aceito no reino, ser recebido no reino, fazer parte do reino, quando eu sou regenerado, salvo por Cristo Jesus, quando eu o recebo como Senhor e Salvador da minha vida, e aí eu passo a viver para Ele, e aí eu passo a buscar a viver glorificando o nome dEle. É como diz Mateus 5 no verso 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é de quem? Dos humildes. Vamos entender algumas questões aqui nesse texto. A primeira delas, a palavra bem-aventurado aqui é muito mais do que a definição de alegre, como a gente costuma ouvir. A palavra bem-aventurado aqui vem do grego makarios, que significa alegre, feliz, mas uma condição de alegria, porque eu sei que eu estou em paz com Deus, porque eu estou buscando viver no centro da vontade do Senhor, dentro daquilo que Ele tem preparado para mim. Eu busco amá-lo, eu busco viver para Ele, eu busco fazer a sua vontade, e então por isso eu posso dizer que sou bem-aventurado. Mas agora entenda, a Almeida Revista Atualizada vai trazer bem-aventurados os humildes. A NVI vai trazer assim, bem-aventurados os pobres de espírito. Mas o que significa aqui humilde, pobre? O que é isso? Na realidade, o contexto aqui, o sentido de humildade, ele justamente no grego, ele vem dessa palavra pobre. E quando a gente pega a palavra pobre no grego, vão haver duas palavras no grego para pobre ou pobreza.
nós vamos ter um sentido de pobre dentro do grego, que vai significar o quê? Aquele pobre, mas que ele tem um mínimo para a sua subsistência. Ele tem condições de sobreviver. Mas existe um outro pobre, e é desse pobre que Jesus está falando aqui no Sermão do Monte, que é aquele pobre que não tem nada nas suas mãos, que ele não tem como sobreviver por ele mesmo, é alguém que precisa pedir ajuda, pedir recursos, pedir comida, é um necessitado. Então Jesus está dizendo aqui para mim e para você, bem-aventurado o pobre, ou seja, aquele que é necessitado de mim, aquele que reconhece que sem mim nada ele pode fazer, aquele que se humilha diante de mim, aquele que reconhece o meu senhorio, aquele que reconhece que se não fosse a minha mão sobre ele, ele não teria condições de acordar, levantar da cama, aquele que busca matar o seu eu e busca se encher da minha presença, ele é um necessitado de mim, um carente completo do cuidado do nosso Deus. Bem-aventurado os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então são estes que fazem parte do reino, são estes que podem adentrar ao reino. Lá em Lucas capítulo 23, dos versos de 39 a 43, e eu vou usar esse texto como texto base para ilustrar essa condição aonde reconhecemos a nossa necessidade e estamos diante de Cristo, e se não for por Ele, não temos como entrar no seu reino. Lucas 23, versos de 39 a 43. Nós temos o exato momento ali em que Jesus está na cruz. E de um lado e de outro, nós temos a presença de dois malfeitores. O versículo 39 vai dizer assim, que um dos malfeitores blasfemava contra o Senhor. Mas é interessante que lá em Marcos capítulo 15, no verso 32, vai dizer que os dois malfeitores inicialmente blasfemavam contra Jesus. Mas voltamos para Lucas 23, 39. Um daqueles malfeitores blasfemava contra Jesus e ele dizia assim, você não é o Cristo? Ou seja, aqui nós temos uma ironia. Em outras palavras, ele está dizendo assim, se você fosse o Cristo, você não estaria aqui. Mas já que você acha que é o Cristo, então saia dessa cruz e me tire daqui também. No versículo 40, o outro malfeitor, ele condena as palavras e a atitude daquele malfeitor que blasfemava contra Jesus. E ele diz assim, não temes a Deus, olha só, estando em igual sentença a Ele. O que ele está dizendo aqui é, no mínimo você precisa ter temor por quem Deus é. No mínimo, a despeito de qualquer coisa, nós precisamos ter temor. E temor é um respeito profundo por quem Deus é, pela sua glória, pela sua manifestação, pela sua palavra. E é interessante que ele reconhece que Jesus é Deus, porque ele fala, não temes a Deus, estando em igual sentença? Algo muda no coração daquele malfeitor ali. Eu imagino ele diante de Jesus, o texto não relata, mas ali conforme o tempo passava, vendo tudo aquilo que Jesus passou, vendo a postura de Jesus, aquilo que Jesus falou, deixou de falar, algo começou a mudar no coração daquele homem. E no versículo 41 ele vira para Jesus e diz o quê?
Senhor, lembra-te de mim quando vieres, minto, no versículo 42, versículo 42, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Mas o reino já não estava sendo estabelecido pelo Senhor Jesus, porque este malfeitor fala: ei, quando você vier no teu reino, se lembre de mim. O sentido aqui do versículo, dessa declaração é: quando o Senhor for para dentro do teu reino, lembra-te de mim. Aquele homem, apesar desse encontro com Cristo, ele não havia entendido ainda a totalidade do que é o reino dos céus. O reino já estava sendo estabelecido por Jesus, a continuidade do reino. Tanto que no versículo 43, Jesus diz o que para aquele homem? Em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Paraíso aqui um sinônimo para a morada de Deus. Paraíso aqui é mais do que uma condição física ou mais do que uma localidade geográfica. Aqui paraíso significa estar em um estado de bem-aventurança eterna. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas aquele homem estaria no lugar da morada de Deus, quando ele fechasse os olhos ali naquela cruz, e estaria numa condição de bem-aventurança eterna. Por quê? Porque ele já havia sido aceito por Jesus no seu reino. Aquele homem ainda em vida, mesmo não entendendo a totalidade de tudo aquilo, ele já estava vivendo o reino na sua vida. Tanto é que ele não pede para descer da cruz. Aquele primeiro malfeitor pede: Senhor, não é você o Cristo? Você não se acha? Você não diz para todo mundo? Então desce daqui, eu quero ver se é mesmo você e me tira daqui. Mas aquele outro malfeitor, ele é aceito no reino, o governo de Cristo vem sobre ele, então ele não pede para descer da cruz, mas ele fala: Senhor, eu quero estar contigo eternamente, reinando eternamente contigo no teu reino, louvando ao Senhor eternamente. É isso que esse homem pede para Jesus. Lembra quando eu falei do propósito do reino? Que é recompensar os vencedores, ou seja, aqueles que perseveram até o fim em Cristo Jesus. Aquele homem receberia muito mais, infinitamente mais, do que qualquer coisa que ele pudesse ter recebido se descesse daquela cruz. 1 Coríntios 2,9 diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas pastor, aquele cara se converteu ali no Golden Goal, não era nem prorrogação, era o Golden Goal, como é que pode isso? Isso nos mostra que a salvação não é mérito meu, não é porque eu me julgo bom, não é porque eu me julgo piedoso, amoroso, mas é pelo que Ele fez e pelo que Ele faz na minha vida. A teologia coach ou os coaches vão dizer: seja a melhor versão de você mesmo. Isso é uma besteira. Porque não há nada de bom que eu possa produzir a partir de mim mesmo. O que eu posso refletir na vida das pessoas não vem da minha natureza caída, não vem de um ser limitado, falho, mas vem a partir da luz de Cristo que brilha na minha vida, e eu externo isso para as pessoas, e eu faço com que o nome de Jesus seja conhecido a partir da minha vida. É quando eu entendo que nessa vida eu vou passar por lutas, por tribulações, mas eu vou continuar ali na cruz, ou seja, eu vou continuar matando o meu eu, sacrificando o meu eu, mas sendo cheio da presença do Senhor.
Aquele malfeitor que não pede para descer da cruz, ele nos ensina que é pela graça. Efésios 2, 8 e 9 diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie. Porque se fosse pelo nosso próprio mérito, se fosse pelas obras daquele homem, ele seria salvo. Se fosse pela forma como aquele homem viveu, ele seria aceito no reino de Deus? Não. Mas é pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Existe um livro chamado O Reino de Ponta Cabeça. O autor deste livro é um americano chamado David Blindsky. É mais ou menos isso, o sobrenome dele é meio complicado. E nesse livro, ele fala de algo muito interessante. Ele fala justamente que o reino dos céus, ele é completamente contrário ao reino deste mundo. É quando você pega Lucas 19, de 1 a 10, e ali existe um baixinho chamado Zaqueu, o maioral dos publicanos. Havia os publicanos que cobravam os impostos e havia o maioral. E Zaqueu é o maioral. Roma estabelecia que o maioral cobrasse os impostos dos judeus. E o maioral, para alcançar todo aquele território dominado por Roma, ele estabelecia o quê? Publicanos. E os publicanos sobretaxavam o povo, o maioral sobretaxava todo mundo, e Roma não estava preocupada com essa sobretaxa, ela só queria receber a parte dela. E aquele homem enriqueceu às custas do seu próprio povo. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele sobe numa árvore, porque ele queria ver a Jesus, e Jesus olha aquele homem naquela árvore, manda que ele desce, e fala: ei, hoje me convém estar na tua casa, e ele desce com alegria, e ele recebe a Jesus na sua casa, mas muito mais do que receber Jesus apenas na sua casa, ele recebe a Jesus no seu coração. O reino desta terra, o reino deste mundo, vai dizer o quê? Que aquele homem estava vivendo muito bem, tinha tudo do ponto de vista humano, porque dentro dessa concepção pós-moderna, dessa sociedade líquida na qual nós estamos inseridos, e isso é um tema para uma outra mensagem, nós vamos dizer o quê? Nós vamos ser levados a pensar o quê? Que ser é ter. Mas aquele homem, quando ele tem um encontro com Jesus, ele abre mão de tudo, e ele diz assim: Senhor, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais e decido dar metade dos meus bens aos pobres. Aquele homem, na realidade, ele estava disposto a dar tudo, porque ele recebeu tudo, ele recebeu a Cristo. Mateus 5, versos 27 e 28, nós temos um outro publicano, um homem apegado às coisas dessa terra. E Jesus então olha para ele ali sentado na coletoria e diz: ei, vem e me segue. E o texto diz o quê? Que aquele homem imediatamente se levanta e vai seguir a Jesus. Ele larga tudo. Esse é o reino de ponta cabeça. O reino de ponta cabeça vai dizer, sabe o quê? Se eu estou no reino dos céus, eu não vou pedir para descer da cruz, mas vou pedir: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Mas o reino deste mundo vai me levar a fazer o quê? Senhor, é você mesmo? Me tira daqui, me livra disso daqui. Eu quero viver o aqui e o agora. Não me importa o que virá depois, eu quero viver o aqui e o agora. Nós precisamos desejar o reino de ponta cabeça, porque o reino de ponta cabeça é o reino de Deus, é o reino dos céus, é o reino de Cristo. Ei, este é o verdadeiro reino daquele que foi salvo, redimido, regenerado a partir de Cristo Jesus. Quem é você nessa noite? O reino está acessível. O rei está acessível. E ele busca nessa noite homens e mulheres dispostos
a permanecer na cruz. Entenda o que eu falo. A matar o seu eu, mas desejar de todo o seu coração viver o reino dos céus aqui. Aqui e agora. Para que possamos então desfrutá-lo. E não desfrutar apenas o reino, mas desfrutá-lo, desfrutar eternamente de quem Cristo é. Feche seus olhos e se coloque agora diante do Senhor. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabe o que é mais interessante naquele malfeitor da cruz? Ele pensou no reino futuro, mas ele naquele momento ele foi recebido no reino dos céus, ainda em vida. Colossenses 1, 13 e 14 vai dizer assim: Ele nos libertou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e nos regenerou, a saber, perdoou os nossos pecados. Foi exatamente o que aconteceu com aquele malfeitor da cruz. Ainda ali naquela cruz, ele foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do amor do Senhor. E é a mesma coisa que o Senhor Jesus quer fazer nessa noite. Ele quer libertar. Ei, Gálatas 5:1, a palavra de Deus nos diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não vos submetam novamente a um jugo de escravidão. Talvez você esteja preso a tantas coisas nessa terra. Talvez você esteja preso a tantas coisas que têm dominado o teu coração, a tua vida. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer fazer uma obra linda, uma obra completa no teu coração. O Senhor Jesus nessa noite, Ele quer trazer o reino sobre você. E o reino significa o governo do Senhor sobre a minha vida, sobre a tua vida. É quando o meu reino pessoal vai ser desestabelecido e o reino do Senhor vai ser estabelecido na minha vida, no meu coração. Ei! E tudo ao meu redor vai ser impactado a partir disso, a partir deste governo do Senhor na minha vida. E então eu vou ser levado para o Filho, para o reino do Filho do amor do Senhor. É isso que o Senhor Jesus quer fazer nessa noite. Ele nos libertou, nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por isso eu queria perguntar nessa noite: quem deseja de todo o seu coração receber o reino, ser recebido no reino? A todos quanto recebeu deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos aqueles que creram no seu nome. Crer é muito mais do que acreditar apenas. Crer significa fazer como, agir como, pensar como, buscar ser como. Crer significa receber o reino, o rei, receber o governo dele na minha vida. Todos estão de olhos fechados, por isso eu queria perguntar nessa noite. O convite não é para uma religião, mas é um convite para um relacionamento com Deus a partir de Cristo Jesus. Ei, o Rei está aqui hoje. E Ele quer estar com você eternamente. Tudo isso vai passar muito rápido. Passam-se os nossos dias sob a tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os anos da nossa vida sobem a 70 e havendo vigor a 80. O depois disso, o melhor deles é cansaço e enfado, porque tudo passa rapidamente. E nós voamos. Quem nessa noite quer dizer assim: eu quero receber o Rei,
eu quero fazer parte do reino. Por isso, eu recebo a Jesus como Senhor e como Salvador da minha vida. Faz um sinal com a sua mão onde você está. Pode levantar a mão. Glória a Deus, eu já vi, pode abaixar. Não é um convite para uma religião. Quem mais? Eu quero Jesus, eu recebo a Jesus. Glória a Deus, eu já vi, pode abaixar. Quem mais nessa noite? O Rei está aqui. Glória a Deus, eu já vi, pode abaixar. Ei, Jesus está chamando. O Rei está chamando. Quem mais nessa noite? Ei, eu quero, eu recebo. Faça um sinal com a sua mão onde você está. Glória a Deus, eu já vi, pode abaixar. Todos estão de olhos fechados. Eu queria pedir uma outra gentileza para você. Eu queria orar por você. Fica de pé onde você está. Você que levantou a mão, pode ficar de pé, pode ficar de pé. Você está em casa, fica de pé onde você está. Eu quero orar por você. Entregar a sua vida diante do Senhor. Glória a Deus. Não tenha vergonha. Está em casa. Fecha teus olhos agora, se coloque diante do Senhor. Pai, toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos enviou o Seu melhor, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero colocar a vida dessas mulheres, desse jovem, diante do Senhor. Hoje, Senhor, eles recebem o Rei, o reino sobre eles, o Teu governo. Jesus, que agora o Senhor possa entrar no coração de cada um deles, fazer morada, não uma religião, mas uma nova vida. Que eles possam fazer viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para eles. Espírito Santo, que o Senhor possa tomá-los do topo da sua cabeça à ponta dos seus pés. Que eles venham a ser cheios de Ti, selados por Ti nessa noite, Espírito Santo. E que o Senhor possa estar conduzindo suas vidas, porque a partir de hoje o reino veio sobre eles. E hoje eles estão inseridos no Teu reino, Senhor. E nós Te louvamos por isso. Senhor Jesus, muito obrigado por essas vidas. Muito obrigado porque hoje é noite de salvação, aonde o inferno foi saqueado e os céus foram povoados. Eu entrego essas vidas diante do Senhor e eu os abençoo na autoridade do nome de Jesus. E que a cada dia eles se sintam amados e cuidados por Ti. Amados e cuidados por nós. Em nome de Jesus. Amém. Você que ficou de pé, que levantou a mão. Nós temos uma família de sangue, mas em Cristo Jesus nós temos uma família espiritual. E essa aqui, ó, é a sua família em Cristo Jesus. Você que está do lado aí, cumprimenta, abraça essa pessoa. Dá um abraço aí nessa pessoa e diz aí, bem-vinda ao reino dos céus. Glórias ao Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Pai, toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Deus. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez neste lugar, nessa noite. Leva-nos agora em segurança, Senhor. E agora que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que você tenha um restante de semana abençoada, um mês de outubro abençoado, um final de ano abençoado, em nome de Jesus.